Misoprostol, cardiotoco, ocitocina, posição genopeitoral para rebordo anterior. O que foram esses itens que eu utilizei no meu parto normal? Bom, aqui nesse vídeo eu vou te contar detalhadamente todo o meu processo de trabalho de parto e como ele saiu conforme eu não tinha planejado. Esse vídeo vai ser um pouquinho maior porque eu quero, como eu disse, contar detalhadamente tudo que eu vivi nesse processo. E o processo começa na escolha do parto normal, né? Sempre quis ter um parto normal. E o parto normal, para que ele aconteça, é importante que a gente tenha uma equipe disposta a viver aquilo com você, uma equipe preparada para aquilo. Porque hoje o Brasil vive uma era, assim, muito cesarista. Então, a grande maioria dos médicos, por comodidade, por rapidez, por visar o ganho financeiro, prefere muito mais ir para cesárea do que realizar um parto normal. E eu queria o parto normal, então eu comecei o meu processo aí, né, em procurar uma equipe que estivesse alinhada com as minhas vontades. E foi assim que eu encontrei a Teia. Tudo foi coberto pelo meu plano de saúde Bradesco e eu fiz o meu pré-natal lá dentro com todas as médicas e os especialistas que tinham lá. E foi assim, incrível, graças a Deus. Desde a minha primeira consulta, quando eu consultei com eles, eu falei que eu queria parto normal e eles falaram, olha, que nós somos totalmente pró parto normal, então vamos juntos, e foi realmente incrível. Eu tinha passado por outras médicas, inclusive eu tinha passado por uma médica que eu tinha gostado, e ela chegou em uma consulta, acho que na segunda, terceira consulta que eu fui com ela, ela falou, olha, se você quiser um parto normal, infelizmente eu não poderei te atender, porque minha demanda tá muito alta, enfim, só faço cesárea por enquanto. E aí acabei migrando de fato para a Teia. Gente, o parto normal, ele começa de fato no pré-natal. Por quê? Porque a gente precisa rastrear várias coisas, precisa viabilizar, né, esse parto normal através de todos os exames e também através da equipe especializada naquilo. Então eu fiz todo o meu pré-natal na Teia e também os exames no Albert Einstein e graças a Deus, manas, eu não tive exatamente nada na minha gravidez, assim, de complicação, de nada, nem enjoos eu tinha na minha gravidez, então foi pleníssima, graças a Deus. E aí, a minha DPP, que nada mais é do que a data provável para o parto, era dia 30/5/2024, né, eles fazem uma conta desde a última menstruação, tarará, tarará, e aí deu essa data de 30/5, embora nós saibamos muito bem em qual dia do ano nós concebemos a Antonella. Então, de acordo com as nossas contas, ela nasceria ali por volta do dia 6/6. Visto essa data do parto, né, para o dia 30/5, a gente foi se organizando para que ela nascesse por ali. E claro, a data provável para o parto é sempre uma média, né? Ela pode nascer tanto antes quanto depois. Ali por volta de 37 semanas, nós começamos umas induções naturais pra gente ir se preparando pra chegada daquele bebê, né? Então, com 37 semanas, eu comecei a comer 6 tâmaras por dia. No começo eu achava uma delícia, mas depois eu já não aguentava mais. E com 38 semanas, eu comecei a introduzir 2 cápsulas de Prímula, né? De Prímula lá dentro, para amolecer o colo do útero. Também é um estudo que tem aí de que Prímula ajuda a induzir o parto de forma natural. O que acontece? Dia 30 chegou, nada da Antonella vir. 31 chegou, nada da Antonella vir. Acontece que tanto a equipe da Teia, que fez o meu pré-natal, quanto a equipe do Promatri, que foi a maternidade onde a Antonella nasceu, eles seguem protocolos, né? E o protocolo da Teia é começar a indução, como que eu posso dizer? Farmacológica a partir de 40 semanas. Então, com 39 semanas eu marquei para fazer a indução de descolamento de membrana com 40 semanas e 2 dias. Acontece que a dona Antonella não quis esperar. No dia 31, do dia 31 para o dia 1º, né, que foi de sexta para sábado, à noite, manas, vou falar aqui para vocês, acho que eu não falei esse lugar nenhum, mas vou abrir aqui com vocês. Meu marido me abraçou à noite, passou o braço assim em cima de mim, de conchinha, na madrugada de 31 para 1º, e eu comecei a sentir uma cólica no pé da barriga, assim, né? Comecei a sentir uma cólica, a gente deitado, dormindo, era, sei lá, 4 horas da manhã. Eu não sei se o braço dele pesou, assim, em cima da minha pelve, ou se foi alguma outra coisa, ou se de fato foi natural, mas eu senti uma cólica e fui ao banheiro fazer xixi. Quando eu cheguei no banheiro, eu vi que minha calcinha estava super molhada, e eu falei, gente,
Isso daqui não parece xixi. Aí eu peguei um pedacinho de papel higiênico, coloquei, voltei pra cama. Falei, vou observar, né? Quando foi por volta de 5h30, 6 horas da manhã, eu acordei e, de fato, o papel estava super molhado. Eu estava toda ensopada. E eu falei, opa, isso daqui... A minha bolsa estourou. Eu fui, mandei mensagem para a equipe da TEA, mandei mensagem para a doula. E aí, a equipe da TEA já criou um grupo no WhatsApp com 3 enfermeiras e eu. E eu já coloquei também tanto a doula quanto a fotógrafa que iria fotografar o parto. Pelo grupo no WhatsApp, a gente foi trocando várias ideias ali, né? As meninas da TEA foram super me orientando, e a doula no particular, do que fazer, né? Como os meus exames do cotonete tinham dados todos negativos, a orientação era que eu esperasse em casa, né? O trabalho de parto de fato começar com até 18 horas de bolsa rota, ou seja, eu tinha até 18 horas para ficar em casa esperando o trabalho de parto começar antes de ir para a maternidade para colocar antibiótico na veia, porque aí depois de 18 horas, mesmo que eu não tenha o vírus, a bactéria, é um pouco perigoso para o bebê ficar ali dentro sem nenhuma proteção. 18 horas desde que a bolsa tinha rompido, então ia dar 9 horas da noite da segunda-feira. Até lá, vida normal. Então nós nos levantamos, fomos pra feira, comi pastel, isso tudo com a bolsa rota, ou seja, com o líquido saindo. O que eu fiz? Eu coloquei um absorvente e fui viver a vida, né? E aí depois começou a sair um pouco mais, eu acabei colocando, quando a gente vai ter parto normal, a gente sempre compra, não só parto normal, né? Parto cesárea também. Eles indicam comprar aquelas calcinhas absorventes da Plenitude. Aí eu coloquei uma porque de fato o líquido estava saindo bastante. Então, durante todo o dia fui fazer vídeo, fui arrumar a mala maternidade, terminar de arrumar, né, que já tava pronta. Fui me arrumar, arrumei meu cabelo, me maquiei e às 9 horas da noite, eu e meu marido fomos para a Promatre, né, pra colocar um antibiótico na veia e aí começar de fato a indução ou o que fosse preciso para que a Antonella nascesse. Então chegamos na Promatre ali por volta de 9, 9h30 da noite, demos a entrada e eu fui ser avaliada por uma ginecologista obstetra de plantão da Promatre. Era uma moça bem novinha, mas foi super solista, super tranquilo. Ela fez o exame de toque em mim, eu vou falar aqui várias vezes que eu fiz o toque, e nada mais é do que a profissional introduzir um dedo lá dentro do útero mesmo para ver se o colo tá fechado, se o colo tá aberto, se o colo tá fino, se o colo tá grosso, como que tá esse processo da preparação do meu corpo para a chegada da Antonella, né? E na minha cabeça, como tinha passado várias horas, eu falei, nossa, vai estar nem que seja um pouco dilatado já, né? Mana, estava com, sei lá, 1 centímetro de dilatação, isso não é nada, e o meu colo super grosso. E aí, ela entrou em contato com a equipe da TEA, que indicou que a gente começasse com o misoprostol, que nada mais é que uns comprimidos, mano, são uns comprimidos desse tamanho, que são introduzidos no útero mesmo, para trabalhar esse colo do útero e fazer o colo do útero afinar, abrir, enfim, dilatar, trabalhar o colo do útero mesmo para chegada da Antonella. E assim nós fizemos, né? Eu saí dessa recepção ali, fui pra parte de triagem. Nossa, mano, eu tô com alguma coisa com alergia no meu nariz, eu vou coçar várias vezes, tá? Perdão. Chegamos lá nessa parte de triagem, uma enfermeira veio pra colocar um acesso em mim, manas, juro pra vocês, ali, eu não sabia, mas ali já estavam me preparando pro parto normal. Ela colocou um acesso aqui no meu pulso e ela pegou um nervo simplesmente, e assim, eu fui ao céu e voltei, sabe, eu quase dei um grito imenso. Ela colocou o acesso e eu fiquei com aquele negócio no meu pulso, doendo muito, doendo muito. E aí também colocaram o cardiotoco. O que é o cardiotoco? Nada mais é do que um aparelho que mede, que é colocado assim na minha barriga, que mede os batimentos cardíacos da Antonella e a movimentação fetal da Antonella, ou seja, nós ficamos monitorando como estava o coração dela e como estava a movimentação dela dentro da minha barriga. Então fizemos o cardiotoco, que fica lá, sei lá, 20 minutos na barriga ali escutando, e aí sai um relatório. E aí
fui encaminhada para um quarto. Lá nesse quarto era onde eu ia fazer toda a parte de indução e também ia voltar para lá depois que a Antonella nascesse. Então foi super tranquilo. Eu e meu marido fomos para esse quarto. E ali, toda hora ia uma enfermeira da TEA, uma médica plantonista da TEA, conversar comigo, enfim, fazer os trâmites que tinha que fazer, me tranquilizar e tudo mais. Então nós começamos colocando um comprimido de misoprostol por volta de meia-noite. Então, por volta de meia-noite e um pouquinho antes da meia-noite, eles também colocaram um antibiótico na minha veia, né? Que lembra que eu falei que tinha que ir para a maternidade para colocar um antibiótico? Então, entre 9 e meia-noite, eu fiz toda essa triagem, fui pro quarto, colocaram antibiótico. Eu não aguentei aquele acesso no meu braço porque tava doendo muito, então eu liguei pra equipe da Promatre e eles trocaram o acesso, então tiraram do meu pulso e colocaram no meu braço e colocavam o antibiótico por esse acesso e esse braço aqui, mano, ficou assim, sequelado, porque doeu muito e doeu por vários e vários dias e meses depois daquela picada que eu tinha levado. Quando foi por volta de meia-noite, chegou uma plantonista da TEA lá, uma ginecologista obstetra, eu não vou me lembrar do nome delas, foram várias que passaram por mim, as enfermeiras obstetras também. E aí, me explicou como que era a indução com misoprostol, que nada mais é do que, se eu não me engano, a cada 8 horas ou 6 horas, eles produzem um comprimido. E tem gestantes que com um comprimido já começa o trabalho de parto, com 2 comprimidos já começa o trabalho de parto, com 3, com 4. O máximo na Promatre são 4 que podem colocar. E aí a gente ia ver, né, como eu ia reagir àquela indução. Então, começamos colocando um comprimido à meia-noite e nada aconteceu, né? Elas falaram, olha, vai descansar, vai dormir, fica tranquila, relaxa e vamos ver como que vai acontecer. Então foi. Coloquei um comprimido meia-noite, nada. Depois de tantas horas, coloquei outro comprimido, nada. E sempre entre um comprimido e outro, antes do comprimido fazia um cardiotoco, depois do comprimido fazia um cardiotoco. Então assim, vai descansar. Não tem como descansar, minhas irmãs, porque é o tempo todo entrando enfermeira, perguntando se eu tava bem, colocando cardiotoco, tirando cardiotoco, e aí vai médica da TEA lá, me olhar, me analisar, ver como que eu tava. Então assim, descanso não dava pra ter. Mas, até aí tudo bem. Entre um cardiotoco também, as enfermeiras faziam um exame de toque em mim. E assim, primeiro comprimido, segundo comprimido, não aconteceu nada praticamente, sabe? Meu colo não tava dilatando, não tava amolecendo. São duas coisas diferentes, né? O amolecimento, o que é? O colo do útero tá grosso assim. Ele vai afinando, 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 porque a cabecinha do bebê vai descendo. E depois, a dilatação nada mais é do que, de fato, abrir, né, pro bebê sair. Então são duas coisas diferentes. O miso, ele é mais indicado para, lógico que ele pode atuar nas duas formas, mas para amolecimento desse colo de útero. E aí, com o segundo, terceiro comprimido, meu colo do útero ainda estava super grosso. E aí aquilo foi me dando uma certa aflição, né? Porque, sei lá, já tinha 15 horas que eu estava lá na maternidade, praticamente não sentia nenhuma dor, né? Não estava vendo muita progressão. E estávamos ali, né, passando por aquele processo. Aconteceu algo psicologicamente impactante para mim, que eu não vou poder compartilhar aqui nesse vídeo com vocês, mas aconteceu de uma pessoa colocar um pouco de pressão em mim. A Antonella vai ficar sem líquido, você tem que ter um pouco mais de responsabilidade, considere para cesariana, porque já tem tantas horas que você tá aí. E claro, gente, eu não vou julgar essa pessoa porque assim, é o entendimento dela. Só que eu sabia que eu estava sendo muito bem atendida e assistida por equipes de muitíssimas qualidades. E o trabalho de parto estava sendo induzido de uma forma muito excelente. Então assim, a Antonella estava boa, o coraçãozinho dela estava bom, sabe? Ela estava mexendo muito bem. E a gente estava rastreando isso no cardiotoco. Mas mesmo assim, aquilo que a pessoa falou pra mim acabou me abalando um pouco, sabe? Eu falei, meu Deus, né? O que eu faço agora? Então eu e meu marido começamos a orar, pedindo para que Deus nos orientasse, né? Para que, se de fato eu estivesse sendo egoísta a ponto de colocar a vida da minha filha em risco, que eu entendesse aquilo e que, se não, se eu tivesse de fato fazendo boas escolhas e tendo um trabalho de parto que estava fluindo de fato, para que ela nascesse de parto normal,
para que eu continuasse. Então nós oramos, pedimos. E aí depois do terceiro comprimido, eu falei, olha, se o meu colo do útero não estiver dilatando ou não estiver amolecendo, eu de fato vou para cesárea. Então coloquei o terceiro comprimido. Praticamente não estava sentindo nada, comecei a sentir um pouco de cólica, aí a equipe da Promatri colocou um remédio para dor, consegui dormir um pouco, e aí depois do terceiro comprimido, a enfermeira obstetra fez um exame de toque em mim e viu que de fato meu colo do útero tinha passado para 3,5 centímetros de dilatação e estava bem mais mole. Aí eu identifiquei que aquilo ali de fato era uma resposta de Deus às nossas orações e falei, vamos embora continuar com esse parto normal. Então, o que nós tínhamos de cenário era, já tinha usado 3 comprimidos de miso, faltava mais uma ainda para ver se desencadeava a ter contrações e o trabalho de parto de fato evoluísse, né? Então, eu resolvi falar com a doula e falei, doula, eu não sei, tô um pouco desacreditada. E o trabalho da doula, que é muito excelente, muito necessário no parto normal, é de fato dar orientação de qualidade, mas também dar um suporte emocional, né? Então ela super me tranquilizou, falou, Tawane, eu já vi vários trabalhos de partos evoluírem depois do quarto comprimido. Nós também temos a opção de colocar um pouco de ocitocina, né, na veia, que é justamente para trazer as contrações, mas nós precisamos fortalecer um pouco mais o seu útero através dos comprimidos de misoprostol para a gente passar para essa última etapa que é a ocitocina e de fato trazer as contrações para que a Antonella nasça. Então eu confiei na doula, confiei na equipe da TEA, confiei no sinal que Deus estava mandando para mim. Falei, então vamos lá. Então nós colocamos o quarto comprimido e aí, minhas irmãs, eu comecei a sentir contrações. Sim, aí de fato comecei a sentir as contrações. E como que eu posso descrever as contrações do trabalho de parto para vocês? É uma dor que vem, mas não é uma dor assim de uma pancada que vem de uma vez, não. É uma dor que começa aos poucos e ela vai aumentando, 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 aumentando. E ela chega num pico, fica num pico ali por alguns segundos e depois começa a diminuir e ir embora. Então assim, eu já tinha lido, eu li esse livro aqui inteiro. Tinha tido curso com a doula, contratei a doula, enfim, eu tava super bem amparada de conhecimento, então eu sabia, né, que é como se fosse uma onda do mar, né, e eu ficava mentalizando aquilo. É uma onda do mar, ela vem, mas ela vai passar. Então eu comecei a ter contrações ali por volta de 6, 7 horas da noite. E aí, falei com a doula, ela falou, olha, já tô indo pra aí então. A Rafaela também, que era fotógrafa do parto. E aí, de fato, acho que pode dizer que o trabalho de parto começou por ali. Eu sei que foi por volta de 7 horas da noite, porque 7 horas da noite e 7 horas da manhã era quando trocava o plantão das enfermeiras e das ginecologistas obstetras. E 7 horas da noite chegou a Tatiane Hoffman, que foi a enfermeira obstetra que me acompanhou durante o parto, né? Que foi assim, uma anja durante o meu trabalho de parto. Então, quando foi ali por volta de 8 horas da noite, eu fui encaminhada para outra sala, que é a sala de pré-parto, né? Então eu tava no meu quarto até então, e aí eu fui para a sala de pré-parto. Nessa sala de pré-parto tinha uma geladeirinha lá, um frigobar, com água de coco, água, Gatorade, açaí, porque ali já é onde o bicho tá pegando um pouco mais, né? Então, lá no meu quarto ainda, eu fui pro chuveiro um pouco, porque as contrações já estavam doloridinhas. Então fiquei bastante tempo ali embaixo do chuveiro, com a água quentinha caindo nas minhas costas. Deu uma melhorada boa. Nesse pré-parto, nessa sala de pré-parto, eu também fui pro chuveiro, né? Porque a água quentinha, manas, do chuveiro ajuda muito com as dores de parto, com as contrações. Então eu fiquei ali, a aguinha caindo, a enfermeira conversando comigo. Colocou um banquinho lá para que eu fizesse alguns exercícios, porque é importante que a gente vá movimentando essa pelve, né, para que o bebê de fato vai descendo e encaixando ali e para que tudo evolua conforme o necessário. Outra coisa sobre as contrações é que elas precisam ritmar, né, então elas precisam entrar em um ritmo. Até então, a minha contração vinha, ficava uns segundos e ia embora, depois vinha depois de 5 minutos, depois de 10 minutos, depois de 15 minutos. Quando eu fui para essa sala de pré-parto, as minhas contrações já estavam ritmadas. A cada 5 minutos vinha uma, a cada 5 minutos vinha uma. Só que ainda estava pouco para, de fato, abrir o meu útero ali e fazer a Antonella descer. E aí, mais uma vez, o meu psicológico começou a abalar. Eu comecei a pensar, meu Deus,
Será que esse negócio vai dar certo? Já estamos há tantas e tantas horas aqui. O que? Eu cheguei na maternidade 9 da noite. Já era praticamente 10 da noite. Então eu já estava mais de 24 horas ali em trabalho de parto. E o negócio não tinha previsão, assim, de vai nascer daqui a 1 hora, 2 horas. Não, na verdade a doula achou que a Antonella nasceria ali por volta de 6 horas da manhã. Foi uma previsão que ela fez, assim, não só ela, mas toda a equipe, né? Pensou, lá por volta de 5, 6 horas da manhã ela deve nascer. E aí, ok, né? A doula, eu fiquei um pouco abalada, meu marido também, eu comecei a ter um pouco de dúvida. E ela conversou comigo, conversou no particular com meu marido, deu uma chamada nele, falou, olha, nós estamos muito próximos, a Tawane precisa do nosso apoio, sabe? Você é esse acompanhante, essa força que ela precisa. Então, esteja mais junto dela ali, sabe? Mais firme, mais forte. E em breve a Antonella tá chegando por aí. E aí, por volta de 11h30, meia-noite, eu fui encaminhada para a sala de parto. Eu fui agraciada com uma sala de parto muito boa, manas, o céu todo estrelado, uma cama enorme, assim, cabia, vocês vão ver, coube a equipe inteira em cima da cama. Uma banheira bem grande, uma sala bem espaçosa, bem equipada. E assim, maravilhoso, sabe? Eu pude andar, pude fazer meus exercícios, foi bem, bem, bem legal. E aí, como eu disse, tanto antes quanto depois dos comprimidos de miso, eu sempre fazia um cardiotoco para ver como que tava a Antonella, né? Então, quando nós chegamos na sala de parto, nós trocamos de cardiotoco, eu coloquei o cardiotoco sem fio. E aí nós começamos a monitorar o coraçãozinho da Antonella e vimos que a equipe viu, né? O coração da Antonella estava um pouco acelerado. O normal era ficar entre 150 e 170 batimentos por minuto. O da Antonella estava 180, 190. E o que nós precisávamos que acontecesse para que a equipe colocasse a ocitocina em mim, que o batimento cardíaco da Antonella se estabilizasse. Então voltasse ali para perto de 150, 160. Manas, que coisa, viu? Que coisa. Colocaram então um soro na minha veia pra ver se o batimento dela voltava um pouco mais ao normal. Só que não estava voltando. A belezinha, a lindeza da Antonella estava um pouco acelerada. E isso poderia ser pelas horas no trabalho de parto, né? Poderia ser por N fatores. Mas o meu marido, que já estava bem participativo, identificou, porque assim, ficava uma televisão bem grande atrás com os batimentos cardíacos dela. E ele viu que quando eu tomava água, o batimento dela se estabilizava. E ele falou, opa, parece que quando ela toma água pela boca mesmo, o batimento da Antonella dá uma estabilizada. Então eu comecei a tomar muita água. Por quê? A equipe da TEA queria colocar a citocina em mim, a doula também estava de acordo com isso, mas a equipe do Promatre não queria que colocasse por medo da Antonella entrar em sofrimento fetal, porque era mais uma intervenção no parto, né? Então ela poderia se estressar ali dentro e algo acontecer. Então eu comecei a tomar essa água e um cardiotoco ali de 20 minutos, né, mostrou que de fato o coração da Antonella estava estabilizado, né? Então foram 20 minutos ali de coraçãozinho entre 150 e 170. Oba, graças a Deus! Conseguimos o que queríamos, que era estabilizar o coração da Antonella para de fato entrar com a ocitocina, que era o último recurso que nós tínhamos. Então ali por volta de meia-noite e meia, a equipe da TEA mostrou o relatório, o cardiotoco, para a equipe do Promatre e eles autorizaram colocar a ocitocina na minha veia. Então colocaram a ocitocina na minha veia e nisso, manas, eu já tava assim, indo ao céu e voltando, porque as contrações já estavam de 2 em 2 minutos, 3 em 3 minutos. Então a cada 2 minutos vinha aquela dor, mas vinha uma dor. E, assim, eu tentava ficar deitada, não conseguia. O único jeito que eu conseguia ficar era em pé, escorada na maca. E aí, quando vinha a dor, eu tinha que vocalizar, que era uma coisa que eu achava que eu não ia fazer. Mas, de fato, era a única coisa que passava aquela dor ali, era vocalizar. Então, era como se eu tivesse que... um grito de liberdade, sabe? É muito louco, mas quando a gente tá passando pelo negócio é uma coisa surreal. E a Tatiane, que era a enfermeira obstetra que estava me acompanhando ali, ela me ajudou muito nessa questão de dor nas costas, quando vinha a contração,
que doía muito as minhas costas, assim, embaixo, sabe, minha lombar. Ela ficava ali massageando, e isso ajudava muito. E também na vocalização, porque quando vinha a dor, eu gritava, tipo, ah! E ela me ensinou a gritar, tipo, um grito de alívio, tipo, ah! Pra fora, sabe? É como se eu tivesse expulsando aquela dor de mim. Manas, isso fazia toda a diferença nas minhas contrações. Então, quando a contração vinha, que eu começava a gritar pra dentro, tipo, ah! Vai ficar muito linda essa parte no vídeo, né? Mas é isso, manas. Eu gritava, tipo, uma dor de sofrimento, tipo, ah, tá doendo. E ela me ensinava que o grito de alívio, que era o grito de, ah, doía menos. E de fato, doía menos. Então eu começava a gritar pra dentro, ela me ensinava a gritar pra fora. E aquilo ali fez toda a diferença. Então vinha a contração, eu respirava e soltava assim, como se eu estivesse aliviando, sabe, com aquele grito. E de fato melhorava. Mas é aquela coisa, né, minhas irmãs? A cada 2 minutos voltava. Aí tava lá eu naquele vucu-vucu, né, de contração em cima de contração, não conseguia nem conversar direito. Entre uma contração e outra, eu conseguia respirar, conseguia rir, conseguia conversar com as meninas, com meu marido. O Herbert foi maravilhoso em todo esse processo, sério. Desde o começo ele achava que não ia conseguir, que ele, enfim, desde o começo ele falava, eu não vou conseguir, eu não sei, lá, lá, lá. E eu falava, amor, você vai conseguir sim. E ele, sabe, assim, com muita maestria, me ajudou muito, me deu açaí na boca, sabe, toda hora tomar água de coco, sabe. E aí ele começou a falar umas coisas no meu ouvido, que eu ia conseguir, que eu tava muito perto, sabe. E assim, a ajuda dele foi sensacional. E minhas irmãs, eis que por volta ali de 00:40, eu senti um negócio, falei, meu Deus, porque é assim, em muitos partos normais, é normal a mulher fazer o número 2 durante o parto normal, sim, manas, porque a cabeça do bebê comprime tudo ali, se tiver um negócio pronto e, enfim, pode acontecer, porque toda a musculatura ali de baixo, ela fica amolecida, né, pro bebê descer. E me deu vontade de fazer o número 2, minhas irmãs. Eu falei, Jesus, né? Que essa é hora, mas é normal, né? Aí falei pra equipe, gente, preciso ir ao banheiro, vou sozinha ao banheiro, tá? Porque eu acho que eu vou fazer o número 2. Aí fui, minhas irmãs, arrastando, né? Porque a ocitocina é como se fosse um sorinho, né? Que tava na minha veia ali, então eu fui levando o sorinho pro banheiro, sentei no vaso, fiquei lá. Fiz xixi e assim, morrendo, porque as contrações já estavam de 1 em 1 minuto. Não consegui fazer nada, voltei e falei pra equipe, gente, eu quero sentar, eu quero ir pra banqueta, eu tô querendo sentar, tô sentindo um negócio aqui e preciso sentar. Então elas me colocaram na banqueta, né? A banqueta é um banquinho que a gente senta, que muitas mulheres têm bebê na banqueta, porque é como se fosse uma forma natural, né, da gente parir de fato, né? A gravidade tá ajudando, né? Em pé, a gente tá quase em pé, sentada assim, né? Então eu sentei na banqueta, ficou a doula de um lado, a enfermeira do outro, meu marido atrás de mim. E aí elas ali com... Gente, é muito louco, mano, é muito louco esse momento. Porque tá todo mundo olhando ali embaixo o que tá acontecendo, sabe? E você só tá pensando em uma coisa, nasce logo o bebê. E foi assim, elas com a luzinha do celular ali, porque eu já tinha pedido pra abaixar as luzes da sala, elas já tinham baixado, então tava meia luz. Eu tinha planejado uma playlist pro meu parto, só que a única playlist que eu consegui ouvir, manas, era a playlist que eu escutava durante os meus devocionais, que nada mais é do que um gospel instrumental. Então tava tocando um gospel instrumental ali. E aí elas começaram a analisar, né? E aí a doula falou pra mim, você tá sentindo o quê? Aí eu falei, vontade de empurrar. E elas, então, vai nascer. E aí, manas, ali por volta de 00:50 já começou aquela movimentação, pega pano, pega isso, coloca a perna aqui, coloca a perna ali. Então eu coloquei uma perna em cima da doula, a outra perna em cima ali da enfermeira, e meu marido me segurando aqui atrás, e assim, começou uma vontade muito grande de fazer força. É um negócio assim, surreal, sabe? Não dá pra explicar. É o corpo mesmo sabendo parir, né? E em todo o tempo, manas, eu ficava mentalizando. Meu corpo sabe parir, meu bebê sabe nascer, eu sou forte. Tanto que eu fiz uns post-its e coloquei tanto no meu closet, quanto no papel de parede do meu celular.
E durante todo o meu pré-natal eu ficava lendo aquilo ali e mentalizando aquilo ali, né? E aí eu ficava pensando, é só mais uma contração vai passar, é só mais uma contração vai passar. E ali, sentada na banqueta, eu comecei de fato a sentir a Antonella descer. Não, minto. Tem mais uma etapa aí antes disso tudo, né? Que é da posição genopeitoral para rebordo anterior. Recapitulando, colocaram em mim a ocitocina. E aí eu tava com bastante contração, mas a Antonella ainda não tava descendo. A Tatiane Hoffman foi e fez um toque em mim e viu que a cabeça da Antonella não estava muito bem encaixada ali para descer. É como se a cabeça da Antonella estivesse um pouquinho torta. Então, ela falou, olha, a gente vai fazer uma manobra, se assim pode se dizer, que era eu deitar com o peito na maca e ficar com a bunda bem pra cima, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem, que é a posição genopeitoral para rebordo anterior. Rebordo anterior é o quê? Trazer o bebê um pouquinho mais pra dentro, pra quando ele voltar a descer, ele descer certo. Então, ela me colocou ali e ela fez um movimento pra um lado e pro outro, assim, para que a Antonella voltasse um pouco mais. Então, a Antonella voltou no meu canal de parto ali. E aí, depois que eu levantei, né, daquilo ali, eu voltei a fazer os exercícios ali na maca, ali em uma barra que eles têm para fazer exercícios. Então, eu voltei a fazer esses exercícios e a Antonella voltou a, de fato, encaixar. Foi aí, minhas irmãs, que eu quis ir no banheiro. Foi aí que, de fato, a Antonella estava pronta para descer, né? Então eu fui ao banheiro, voltei, sentei na banqueta e foi assim, tudo muito rápido. Tanto que a médica, a doutora Laís Castanhede, que eu fiquei muito feliz que foi ela que acompanhou o meu parto, tinha passado lá, tinha me examinado, me visto, tudo, colocado a ocitocina em mim e foi pro quarto, porque na cabeça de todo mundo a Antonella ia nascer horas depois, né? Mas desde que colocou ocitocina em mim até a hora que a Antonella nasceu, de fato, assim, foi bem rápido mesmo, sabe? O trabalho de parto ativo, né? Que é desde quando as contrações pegam ritmo mesmo até o nascimento do bebê, foi 1h30 mais ou menos. 3 horas depois, eis-me aqui para completar o vídeo. Eu tive que parar, manas, amamentar, colocar para dormir, dar no almoço, almoçar, brincar, colocar para dormir, enfim. A Antonella sujou minha camisa, tive que trocar de camisa, mas acho que não vai dar uma diferença tão grande. Onde eu estava? Na parte do expulsivo, né? Que é a parte mais punk de todo o trabalho de parto. Eu juro pra vocês que se fosse só as contrações, tudo bem que as contrações são doloridas e tudo mais, mas eu achei tranquilo, em vista do expulsivo, que é a hora de sair mesmo, porque parece que o negócio vai explodir, como eu falei. Enfim, sentei na banqueta e algumas contrações. A Antonella nasceu linda, manas. A melhor sensação do mundo é você pegar no colo aquele negocinho assim, sabe? É tão pequenininho, assim, cheio de sangue, sabe? Tem um cheirinho de céu, sabe? Eu não sei nem explicar. A Antonella nasceu 1h05 do dia 3/6/2024, com 2,760 kg, bem menorzinho do que a gente imaginava, e com 50 centímetros. O Apgar dela, que é uma nota que eles dão de 0 a 10 para quão bem ela nasceu, o Apgar dela foi 9 de 10, ou seja, ela nasceu super bem. Não tive laceração, como eu falei para vocês, né? E também não precisei de analgesia. Aguentei a dor do parto firme e forte. Manas, mas não acabou por aí, né? Porque o parto só acaba quando a placenta nasce. E a minha placenta ficou um pouquinho grudada lá na parede do meu útero, né? Então eu passei alguns minutinhos ali com a Antonella no colo, dei mamar, porque tudo isso ajuda a eliminar a placenta. E nada da querida nascer. A doutora Laís falou pra mim, Tawane, deita aqui na cama, faz uma forcinha como se você fosse tossir, que ela vai sair. Aí eu fui, fiz uma forcinha, ela fez um puxãozinho assim bem de leve e a placenta saiu. Mas, manas, vou falar um negócio pra vocês. Aí foi sangue, viu? Nossa, mais saiu sangue, sangue. E aí, uma coisa também que eu não sabia, mas que aconteceu comigo, e depois eu fiquei sabendo que é normal, dá uma tremedeira depois, mas assim, uma tremedeira, eu acho que é por causa de toda aquela adrenalina, né, de toda aqueles hormônios, aquela emoção elevada, né, e o sangue também, né, porque acaba que sai muito sangue, então,
Comecei a tremer, que eu não conseguia me segurar. E aí, me deram uma cobertinha e aplicaram uma injeção de ocitocina na minha perna, na minha coxa esquerda, eu me lembro muito bem. Gente, não senti nada, sabe que eu senti nada? Que tava tão energizada assim, que a gente não sente. Eu não sentia a agulha entrando, não sentia nada. Só tava tremendo muito. Aí passou alguns minutinhos, passou a tremedeira também. A doula pegou minha placenta, me mostrou tudo certinho. Era uma placenta pequena, condizente com a Antonella, claro que foi uma bebezinha bem pequenininha. O meu cordão umbilical também não era grande, era um cordão pequeno. Ah, tanto que quando a Antonella saiu e a placenta ficou grudada, e meu cordão era pequeno, não pude pegar a Antonella e trazer até mim porque tava curto. Então a gente acabou clampeando o cordão antes do que eu gostaria, mas que foi necessário, porque senão não daria para manusear a Antonella por causa do cordão curto. O ideal é que espere o cordão parar de pulsar para clampear e cortar. Mas a gente acabou não esperando. Mas tudo bem, ocorreu tudo certo. Cortou o cordão, peguei ela e aí a placenta ficou ali para sair. Enfim, depois disso tudo, que eu fiquei com ela no Golden Hour e tudo mais, pegaram ela e colocaram ela numa estufinha, assim, do lado da cama e foi fazer todos os procedimentos que tinha que fazer, pesar, ver tamanho, etc. Foi o momento que ela chorou. Quando tiraram de perto da mamãe. Aí ela chorou, mas o papai foi lá, fez bastante carinho nela. Ai, manas, aquele momento ali eu tava no céu, sabe assim? Sabe aquele momento, aquela sensação de dever cumprido, de obrigada, de uma gratidão, sabe? Nossa, muito, 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 muito bom mesmo. E aí, passado desse momento, colocaram a Antonella novamente dentro do meu top. Eu achei demais esse negócio de colocar dentro do top, porque era tão pequenininho e cabia certinho. E aí, levaram a minha maca para outra sala, lá na maternidade, para a Antonella receber outros tipos de cuidados. Então, era uma sala assim compartilhada, tinha outras mães com outros bebês, mas assim, tudo bem privativo. E aí a médica foi olhar a Antonella e examinar a Antonella e tudo mais. E a gente recebeu um saquinho com os lanchinhos. Eu não me recordo muito bem o que era, mas enfim, tinha uma comidinha ali, a gente acabou comendo um pouquinho. Foi a hora que eu gravei um story para as minhas manas, falando: manas, depois de tanto tempo, finalmente a Antonella nasceu. Porque eu tava compartilhando, né, o meu processo desde a hora que minha bolsa rompeu até a hora que eu fui pra maternidade. Os comprimidos que eu tava colocando, mas chegou uma hora que eu falei: gente, eu acho que eu vou deixar as meninas ansiosas e vou acabar ficando ansiosa também, então vou parar de postar. Quem não tem o conhecimento, de fato, de como funciona o processo, acaba entrando um pouco em desespero e pode até atrapalhar um pouco o processo. Então, eu escolhi pausar um pouco as notícias e esperar a Antonella nascer de fato para postar. Então, em resumo, a minha bolsa estourou no dia 1º, às 4 da manhã. Nós fomos para a maternidade no dia 1º, às 9 horas da noite. E a Antonella nasceu no dia 3, 1h05 da manhã. Então, para vocês verem aí o período que eu passei aí induzindo, enfim, entrando no trabalho de parto e tudo mais. O que eu quero dizer para todas as mães que têm vontade de ter o parto normal é o seguinte: primeira coisa, busque conhecimento. Tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente, é conhecimento. Então vá atrás de livros. Esse livro aqui é muito bom, a minha doula que me indicou. Eu comprei, li ele, assisti uns documentários também alugados no YouTube sobre parto normal, que foi muito importante, principalmente para trabalhar o emocional do Herbert, né? Porque tudo era muito novo para ele estava achando que não conseguiria participar do parto normal. Nós assistimos esse documentário mostrando o quanto várias clínicas e vários médicos no Brasil são cesaristas e o quanto eles fazem de tudo para induzir, levar a cesárea e mostrando, né, os benefícios do parto normal em detrimento do parto cesárea. Então, assim, foi determinante para que ele escolhesse que aquela ali era a via de parto certa para mim, de fato, sabe? Certa para trazer a nossa filha ao mundo. Então, ele ficou muito mais confiante, ficou muito mais seguro e ficou muito mais, como que eu posso dizer, me apoiando mesmo, de fato, nessa decisão que eu tinha tomado de ter a Antonella por via normal. Então, se você tem vontade de ter o seu parto normal,
Busque conhecimento, assista documentários, filmes, relatos de parto no YouTube, que fez muita diferença para mim também. Tenha uma equipe alinhada às suas vontades, isso é muito importante. Eu tenho certeza que eu teria caído em uma cesárea de última hora se eu não tivesse uma equipe tão forte ao meu lado, assim, tão alinhada com a minha vontade mesmo, sabe? Tive o meu plano de parto certinho, minha doula me enviou o plano de parto, eu preenchi cada quesito, levei para a maternidade, deixei uma via na maternidade, na portaria, levei outra comigo para a sala de parto. Então, assim, eu tava muito segura de tudo que eu queria e da equipe que tava me acompanhando, sabe? A minha doula o tempo todo ali me ajudando muito. Então, assim, gente, ter uma equipe ali para te ajudar de fato na sua decisão faz toda a diferença. Ah, tá, mas eu não tenho, eu vou ter parto no SUS, então prepare o seu emocional. É muito importante que a mulher prepare o seu emocional também. E o emocional do seu acompanhante, tá? Porque por algumas vezes eu titubeei e tudo mais, então assim, ou o Herbert me acolheu e me deu força, ou a doula me acolheu e me deu força, sabe? A enfermeira obstetra me acolheu e me deu força. Porque, de fato, é muita pressão em cima da mãe, sabe? É muita pressão em cima da gente. Então, a gente tem que ter não só o nosso emocional, a nossa mentalidade muito bem lapidada para aquele momento, quanto das outras pessoas que estão ali nos acompanhando também. Isso faz toda a diferença. Então, busque conhecimento, tenha uma equipe ao seu lado, o seu acompanhante é muito importante e trabalhe muito a sua mentalidade, muito. Eu já tinha visualizado 1000 vezes a Antonella nascendo normal. Já tinha mentalizado 10.000 vezes as frases que eu colei nos post-its, sabe? E durante todo o trabalho de parto, eu ficava repetindo pra mim: é justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. Porque, sabe, o sofrimento, a dor custa muito, sabe? Mas a valiosidade de trazer uma vida pro mundo, ainda mais na melhor via de parto possível, fazia tudo valer a pena. Então, eu sempre repeti essa frase pra mim. Espero que esse relato de parto tenha feito sentido pra você. Se você é uma gestante, está aí buscando inspirações em outros partos, eu espero que tenha te ajudado. E para as minhas amigas, para os familiares, para as minhas manas do Instagram que estavam curiosas para saber, demorei 6 meses, hein, minhas irmãs? 6 meses para gravar esse vídeo, mas quis trazer com todos os detalhes e tudo bem certinho para vocês, porque de fato foi a maior e melhor experiência que eu e meu marido vivemos na vida até então, tá? Então, um beijo, até o próximo vídeo e qualquer coisa deixa as dúvidas aqui nos comentários, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, para que eu me sinta impulsionada a gravar outros para vocês, tá bom? Um beijo e até mais! E aí, 6 meses depois, é isso que temos, minhas irmãs, de todo esse trabalho de parto. Fala oi para suas titias. Oi, titias. Quem que é essa moça linda, mamãe? Quem que é essa mocinha linda? É a Antonella? A Antonella que tava na barriga da mamãe. Gente, dá pra acreditar que há 6 meses atrás você tava dentro da minha barriga? Saiu de dentro de mim. É muito linda.